Como que a gente cria o público-alvo nas redes sociais e a importância disso? A primeira opção é você começar a criar por dados demográficos. E como seriam os dados demográficos? Sexo, idade, região, poder aquisitivo, classe social, localização, hábitos de consumo. Então são pessoas da região. É a geografia trabalhando nisso. Então vou atingir pessoas de São Paulo, vou atingir pessoas do Brasil, pessoas de Brasília, pessoas do Rio Grande do Sul, enfim. É muito importante mesmo você ter o público-alvo. Eu vou explicar exatamente isso, tá? Hoje você vai aprender exatamente como que você cria ele. Então você tem que olhar aí sobre dados geográficos. O que você consegue, demográficos, o que você consegue construir do seu público-alvo? Onde você consegue tirar, criar, colocar para você ter algo mais exato do seu público, tá bom? E a segunda etapa é características comportamentais. Quais são os sonhos deles, quais são os problemas desses clientes, aquilo que você pode resolver, ou até mesmo quais são os preconceitos. O que é preconceito? É um pré-crença, um preconceito. Ele teve alguma crença, ele tem alguma coisa sobre aquilo ali. Então você tem que entender, ele tem isso ou não tem, ele entende sobre isso ou ele não entende, ele se encaixa nisso ou não. Por quê? É ali que você vai falar, opa, se ele pensa dessa forma, então eu não vou atingir dessa forma, eu vou atingir de outra forma. Se ele tem essa crença, eu vou ver como é que eu posso fazer para quebrar ela, para me beneficiar o meu negócio, o meu serviço, ou não vou. Então, você identificando isso no seu cliente, você consegue ter algumas estratégias para você entrar de fato ali no conteúdo do seu Instagram, da sua rede social, para você de fato vender. Independente se é YouTube, LinkedIn, Facebook, todas as pessoas existem os preconceitos, existem as crenças, existem os sonhos, os problemas. Se você conseguir definir isso, você consegue de fato entrar na veia ali. E é o seguinte, existem 3 tipos de clientes. Eu vou até fazer depois um vídeo bem incrível sobre isso para poder provar e mostrar para vocês quais são os tipos de clientes que existem. Mas vamos lá. O primeiro é o cliente que precisa do produto e de qualquer forma ele necessita daquilo ali, e é oferta e demanda, e ele fala, cara, eu preciso muito disso, eu vou consumir. Então é tipo aquela pessoa que está com fome em algum lugar e você vende a comida, naquele exato momento ele vai comer, não tem porquê dele não comprar. Tá? Existe a pessoa da necessidade, é o cliente que necessita daquele produto, daquela solução naquele momento. Ele não vai optar por marca, ele não vai optar por pessoa, ele precisa daquilo e ele vai de fato conseguir consumir aquele produto. E o outro cliente é aquele que precisa, mas ele procrastina. Ele deixa para depois. Preciso pintar minha casa, mas depois eu mexo com isso, depois eu contrato o pintor e a casa tá detonada, não, depois eu pinto, depois eu faço. O carro, depois eu faço. Minha empresa, depois eu faço. É o cliente, depois eu faço. E esse cliente ele é um pouco mais difícil de você conquistar ele, porque de fato ele entende, ele sabe, mas até você conseguir fazer com que ele consiga conquistar aquilo que você quer passar para ele é bem mais difícil, tá? E aí aí eu vou depois passar algumas estratégias de como que você faz isso, mas vamos lá. E o último cliente é aquele cliente que precisa, mas ele não sabe que ele precisa, e esse é o cliente que tem uma maior quantidade desse tipo de cliente. Por que eu tô falando desses 3 tipos de clientes? E por que eu tô falando de público-alvo? Seguinte, as pessoas falam, Pedro, eu quero vender para todo mundo, qualquer pessoa que puder, eu vou vender, mesmo se não for da minha região, enfim. Mas eu vou provar para você que o porquê que você deve fazer de fato, criar o seu público-alvo na sua rede social, dependendo de qual que você usa aí. Porque você vai entender que é bem menos gasto de energia e eu vou também trazer estratégias, tá? Mas voltando para o terceiro cliente aqui e o porquê que ele é um cliente que ele não sabe, exemplo disso eu dou aula de inglês, vamos dar um exemplo, e aí eu vejo que a pessoa não sabe falar inglês, mas ela também nunca nem procurou entender e não sabe nem por que ela precisa de inglês. E aí que eu entro, eu começo a mostrar, influenciar esse cliente a falar para ele, cara, você vai conseguir ganhar mais, cara, você vai ter X pessoas, você pode comunicar o seu conteúdo para outros países, você consegue isso, aquilo. Aí ele fala, opa, é mesmo, eu preciso disso. Então, qual é esse tipo de cliente? Esse cliente é um cliente que tem aí a rodo, que você tem algum tipo de produto e você sabe o benefício do seu produto, mas o cliente não sabe. E aí o que você tem que fazer? De fato, influenciar ele, mostrar para ele o porquê que ele deve consumir seu produto, porquê que ele precisa de fato consumir o seu produto, seu serviço.
Então como que você faz? Você começa a mostrar estratégia para eles. Eles precisam entender que eles precisam daquilo. Como que você vai conseguir atingir isso nele? Você vai sempre mostrar a solução? Não. Você mostra uma dor. Através da dor que ele vai falar, cara, é mesmo, eu tô passando por isso. Ou a minha pintura da minha casa de fato está ficando muito ruim por conta disso. Nossa, saúde, não sei, enfim. Todos os problemas que circulam o seu cliente, provavelmente você vai conseguir influenciar ele para consumir o seu produto, o seu serviço. E como que seria isso? Dá um exemplo aí, pense agora alguns segundinhos na sua empresa, no seu produto, aquilo que você já faz. E toda vez que você conversa com as pessoas que você já atende, você sempre sente que elas têm um problema com X coisa. Pode pensar aí, você tem mesmo, não existe. Todo cliente tem alguma coisa que ele está sofrendo. E você acha que é só o seu cliente? Não. Então o que você tem que fazer? Passar todas essas dores que os seus clientes já têm para a sua rede social, para outras pessoas identificarem esses tipos de problemas delas, para elas falarem, opa, vou consumir isso aqui. Então esse é o terceiro cliente, tá? Mas vamos agora voltando para o público-alvo e você vai entender de fato por que é tão necessário você conversar com o seu cliente da maneira correta. Vou dar um exemplo aqui, quem não conhece o WhatsApp aí. Flávio Augusto fez o seguinte, as escolas de inglês, elas só trabalhavam de uma exata forma. Elas pegavam crianças e tinham um método de ensino para crianças. Então era uma coisa mais tranquila, passava mais tempo, as crianças aprendiam verbos e tudo mais, e ficava aquela coisa. Ia ficando dias e anos e anos e anos para aprender. Tinha um ensino mais voltado para a criança, era um ensino mais tranquilo, mais demorado. A criança ficava ali anos e anos, até porque era bom para a escola também, querendo ou não, ela faturava com isso. Mas vamos lá, ela ficava anos e anos com isso. O que o Flávio Augusto fez com o WhatsApp? Ele simplesmente começou a vender para adultos. Então era um nicho que não existia. Ele criou o público-alvo. Ele falou, cara, eu vou focar em adultos que precisam. Quais são as dores? Precisam talvez ter mais tempo para poder viajar, e ele precisa de ter o inglês ali para poder frequentar outros países. Ele talvez não tenha tanto tempo para estudar, é uma das dores. Ele falou, cara, preciso que seja um negócio mais rápido, mais prático. Uma pessoa talvez precisasse de uma promoção, de ganhar melhor por conta do inglês ali no trabalho dela. Vocês entenderam que ele nichou um público, e ele nichou esse público, e ele viu uma demanda que não tinha. No caso, ele mostrou para aqueles clientes, quase todos, ele influenciou através da dor, que essas pessoas precisavam do inglês, e era um público de maior quantidade, que eles sabiam, eles não sabiam o que precisava, mas eles conheciam o produto. E o que ele fez? Ele começou a influenciar, a vender na cabeça dessa pessoa para poder vender mais e mais. E de fato, ele nichou. Falou, cara, o ensino aqui vai ser para pessoas X de tanto tempo, tantos anos, a gente precisa de fato chegar o mais rápido possível na cabeça dessas pessoas e dar resultado. Pronto. Você concorda que foi totalmente um público-alvo? Ele fez um estudo, ele criou um público-alvo dado demográfico, ou até mesmo as suas características comportamentais. E aí ele pegou todas as dores do mercado em relação a isso e falou, pronto, vou nichar nisso aqui. É uma porcentagem pequena que automaticamente vai crescendo mais e mais e mais e mais. E eu consigo atingir quase todas as pessoas, uma e outra vai vendendo para o outro, vai falando também nessa necessidade, vai gerando essa influência e eu viro uma referência. Então a gente começa aí. Tá, Pedrão, mas e aí? Como que as empresas ganham com isso? Como que eu vendo meu produto? Eu sou uma empresa tão pequena e tal, tem que vender para todo mundo. Não, você se torna uma referência em algo. Quer ver outro exemplo bem legal? A Netshoes. Quando você fala Netshoes, você fala, opa, é uma loja de e-commerce que vende tênis, shoes, internet e tal, pronto. O que eles fizeram? Eles nicharam no começo vendendo só tênis. E eles focavam no tênis, vendia tênis. Depois eles focaram, a gente virou a referência, todo mundo começou a falar de tênis, era Netshoes. Eles falaram, opa, vamos abrir o leque? Vamos. Mas antes deles abrirem o leque, eles já tinham foco em algo e eles eram referência em algo. Outro exemplo, Amazon. O que a Amazon fazia na época? Só vendia livro. E aí eles viraram referência. Quando você vira uma referência, você fica famoso, você tem uma multidão de pessoas ali, uma enorme quantidade de clientes. E
quando você começar a ofertar algum outro tipo de produto, essas pessoas que estão ali já te acompanhando, elas vão começar a consumir de você. Por quê? Porque elas já te conhecem. Então, se a Netshoes vende uma camisa de futebol, por que eu não vou comprar dela? Por que eu vou comprar de outra marca que talvez eu nem conheça? Se eu já tenho o contato desse cliente, eu só preciso informar outro produto que eu estou vendendo. Mas, antes disso, eu era muito bom em uma única coisa. Então você pode olhar todas as grandes empresas aí, elas eram boas em uma só coisa, elas ficaram referência, viraram referência naquilo, conseguiram expandir o seu nicho de cliente ali, expandir totalmente várias pessoas, as pessoas conheciam aquele produto e aí eles começaram a entrar com outro produto. Já eu entro nessa parte também da sua empresa, do seu serviço. Exemplos da Rhino. Qual é o avatar da Rhino Roxo? Hoje é a agência. O nosso avatar é, o cara quer começar a entrar na internet. O cara quer ter presença na internet, a empresa quer estar presente na internet. Primeiro, avatar. É uma das coisas dos avatares que a gente tem. Você tem mais de um avatar? Tem. Segundo avatar, o cliente que já está na internet, mas ele quer bombar, ele quer vender, ele quer trazer mais vendas para a empresa dele. Segundo avatar. Pode ter o terceiro avatar, Pedro? Pode ter o terceiro avatar. Eu já tenho um cliente que entrou na internet, que precisa entrar na internet. Eu tenho um cliente que já está na internet, mas não vende. E eu tenho um terceiro cliente que ele já vende, ele já está presente na internet, mas ele quer entrar em outras mídias. Ele quer estender o leque dele também, ele quer participar de todas as outras mídias com uma força maior. Ele quer trazer uma campanha, quer trazer uma marca, uma submarca dele. Enfim, eu tenho 3 clientes, eu não deixo de nichar. Os 3 são empresários. Para Rhino Roxo, vocês compreendem isso? Então, querendo ou não, quando você pode ter mais de 3, 4 avatares, pode. Desde que todos eles trabalham mais ou menos na primeira coisa ali, na essência do seu negócio. Então, o que você tem que fazer? Primeiro avatar é isso, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, mas todos eles conversam. Então, quanto mais você puder conversar, melhor. O cara, ele começa do zero, ele tem vários problemas, é um cara que está no mercado há 1000 anos. E aí, o que ele precisa fazer? Exemplo. Esse cara, essa empresa que começou do zero ali há 1000 anos e não tá dando certo e tudo mais, ele é diferente de uma pessoa que já tá na internet e já tá vendendo, tá fazendo tudo? Sim, são pessoas diferentes. E aí o que você tem que fazer? Você tem que saber comunicar com esse cara que tá entrando na internet. Você tem que comunicar também da forma correta com a pessoa que já vende na internet. Você entende que são conversas diferentes? Então, se eu conseguir conversar com o cara que não está na internet, ele precisa entrar na internet, eu converso totalmente diferente da pessoa que está na internet. Por isso, se eu conseguir nichar o máximo possível, conseguir comunicar, criar o meu avatar, criar o meu público-alvo de uma forma, a minha persona mesmo, de uma forma mais conservadora, eu consigo conversar com ele, eu sei exatamente o que ele está passando. Então, eu não vou mandar um e-mail, não vou fazer um post, não vou fazer um vídeo pegando todo mundo, falando para todo mundo e não falando com ninguém. Tipo aquela pessoa que fica gritando no meio da via assim, você não sabe o que essa pessoa está falando. Mas, se eu conseguir falar exatamente o que o meu cliente que não está na internet precisa ouvir, automaticamente ele vai me escutar. E detalhe, se eu conseguir falar exatamente com ele, tem várias outras pessoas nesse mundo da internet, tem várias outras pessoas que também estão igual a ele. E aí quando eu faço uma coisa mais exata, mais específica, eu consigo falar com ele, ele consegue falar para outras pessoas, ele consegue me entender, ele mesmo me vende e outras pessoas que também estão na mesma vibe mesmo, no mesmo estilo de pessoa, no mesmo estilo de vida, ele também vai se comunicar comigo. Se eu também fazer a mesma comunicação de uma forma diferente para o cara que já está na internet, ele também vai conseguir me escutar. E ele vai replicar minha mensagem para pessoas que também estão passando pela mesma coisa. E talvez eu consiga atingir várias outras pessoas do ciclo dele ou pessoas que não tem nada a ver com ele, mas também passam pela mesma situação. Entendeu por que é tão fácil, entre aspas, mas é tão bonito você criar o seu público-alvo? Público-alvo eu chamo ele de um estado meio que de arte. É uma coisa que você vai ter que enviar, é sua arte, é algo que você vai ter que criar. Não tem uma coisa muito congelada. Não tem, o ideal mesmo é esse, o ideal é aquele ali, não. É algo mais sob medida, é algo que você vai ter que pintar um quadro e falar, opa, isso aqui agrada o meu cliente. Esse cliente X. Você pode ter o cliente Y. São 2 público-alvos diferentes. Beleza? Mas os 2 conversam um pouco no mesmo mercado.
Se você conseguir falar com o seu avatar, a sua chance é muito grande de você ter sucesso no Instagram. O seu perfil ser mais e mais acessado, a sua empresa ser mais e mais acessada, o seu serviço vender mais, porque você está conseguindo conversar com o seu cliente da forma correta. Você não está simplesmente falando para qualquer pessoa gritando na rua. Você está conversando com uma pessoa e se você fechar com aquela pessoa, o gasto de energia é bem menor do que você ficar gritando a tarde toda numa rua para tentar falar com os motoristas. Você parar em um carro, conseguir vender para aquele um carro o produto que seja, melhor do que você ficar gritando no semáforo a noite toda, o dia todo. O gasto de energia é bem menor. Você precisa de vender para quantas pessoas por dia? Pensa nisso e fale exatamente com o seu cliente. Se você investir na pessoa certa e nas pessoas certas, com certeza você vai conseguir ter menos gasto de energia, as pessoas vão te compreender, tá bom? Mas vamos aqui para outro ponto. Pedro, como é que eu faço para encontrar o meu público-alvo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, em todas as redes sociais ou até mesmo na internet, no Google? Vamos lá. Vou dar um exemplo bem legal aqui, usando o Instagram, mas as coisas podem ser replicadas em algumas outras redes sociais. Seguinte, primeiro você vai encontrar as pessoas dentro da plataforma, então você tem que procurar as pessoas dentro daquela plataforma e falar, opa, eu vejo que essas pessoas gostam disso, daquilo, daquilo. Como que você vai saber isso? A segunda é, você tem que trazer seguidores ou clientes que de fato interagem com o seu conteúdo, não é só aquela pessoa que está ali viajando, voando. E talvez entre, visite seu perfil e nunca mais fale com você, entendeu? Quais os perfis as pessoas e o seu público-alvo estão seguindo no Instagram? Quem é a empresa ou a pessoa mais parecida com o seu negócio? Quem é o seu concorrente? Quem é a pessoa ou a empresa que você falou, opa, essa empresa tem a ver com o meu nicho, essas pessoas que seguem ela aí, essas pessoas que interagem, provavelmente essas pessoas gostam do meu conteúdo porque eles já gostam de um conteúdo parecido do caso do meu concorrente, que é quase igual ao meu. Então, perfis de concorrente, perfis de influenciadores, perfis de blogueiros da região, se for um dado demográfico. Se for uma empresa da região, ela trabalha com papelaria. Tem alguma empresa da região que trabalha com papelaria também? Provavelmente aquela galera ali já consome a papelaria. O que você tem que fazer é achar eles ali, interagir com eles, conversar, mas do seu jeito. Não copie a outra empresa, porque provavelmente, se você fizer isso, você vai virar uma cópia. Ninguém gosta de cópia, ninguém acompanha cópia. As pessoas gostam do original. Fica a dica aí, então, não faça algo que todo mundo já faz, porque você vai ser só mais uma figurinha repetida, o povo deixa de mão, beleza? Quais hashtags o meu perfil costuma usar, eles conseguem pesquisar, quais são as hashtags que essa galera tá envolvida. Ah, eu sou um personal trainer. O que as pessoas podem colocar? Treino do dia, vamos treinar, bora treinar. Hoje é dia do treino. Enfim, você bota nessa hashtag lá, você acha exatamente todas as pessoas que vincularam ou participaram daquela hashtag. Então, através disso, você consegue achar muito perfil ali que gosta de treinar. Talvez você vai ver pessoas treinando, enfim, aquele cara pode ser um público seu. Ah, eu vendo tênis de malhar? Você vai achar esse cara aí, você vai conseguir vender um tênis para ele. Opa, eu sou personal trainer, eu consigo passar um treino para essa pessoa. Entendeu? Seguinte, hashtag pode ser da sua cidade, hashtags são relacionadas a produtos que você vende, serviços, enfim, hashtag você consegue achar todas as pessoas de acordo com apenas uma hashtag. Você acha uma galera, uma infinidade aí de gente, tá? Seguinte, quais são os locais que o meu público frequenta? Voltando aqui de novo para os dados demográficos, tá? Será que é São Paulo? Será que é Rio? Quais são os lugares, no caso? São pontos turísticos, cidades, restaurantes, população, clube, estabelecimentos, lojas famosas, etc. Todas as coisas que você acha que o seu público está envolvido. Ah, eles gostam de ir pro parque, as pessoas vão no mercado, as pessoas não vão no mercado, estão em bares, estão em restaurantes, enfim. Você consegue achar essas pessoas também por conta de geografia, que é uma das primeiras coisas ali. E como que você vai definir isso? Como é que você vai criar isso? Primeiro você cria. Ah, eu quero atingir pessoas de São Paulo, exemplo. Então o que você tem que fazer é procurar pessoas que estão localizadas em São Paulo, né? Ou para vender seu produto, seu serviço. Então, de fato, volta lá para a questão
dos dados demográficos, né? Tá, Pedrão, e aí? Queria te fazer uma pergunta que todo mundo me faz uma pergunta. Consigo vender para várias e várias pessoas, ter talvez vários e vários público-alvos diferentes? Sim, você até consegue, tá? Vou ser bem sincero para você, mas primeiro foque, se especialize, se torne referência em uma única coisa, se torne conhecido para aquelas pessoas X ali e depois você entra em alguma outra questão, depois você entra em algum outro mercado. Ou, vamos dar outra dica que eu dou para os meus clientes, foque em uma coisa, se torne referência, venda tudo para aquelas pessoas de acordo com o seu nicho, o seu mercado e se eles precisarem de alguma coisa, ofereça. Mas não ofereça sendo especialista, o top. Ofereça falando, eu posso te ajudar nisso. Por quê? Porque esse cliente já consumiu de você alguma coisa. Então, ele já confia em você, venda confiança. Então, o que você tem que fazer é publicar o máximo de coisas que vão fazer esses clientes aqui engajarem com você. Eles entenderem que você está fazendo conteúdo para eles na rede social, do seu produto, seu serviço, enfim. Essas pessoas vão interagir com você, vão ter você como uma referência. Provavelmente elas indiquem você para outras pessoas porque elas viram que você é boa naquilo ali, ou sua empresa, sua marca é boa naquilo. E quando você ofertar qualquer outro tipo de serviço, essa pessoa fala, opa, ao invés de eu comprar desse cliente, dessa marca, eu vou comprar da pessoa que eu já estou habituado, porque eu percebi que ela está vendendo tal coisa. Vocês vão lembrar sempre da Netshoes aí, de tantas outras marcas que já fazem isso, mas elas começaram a ter fama e engajamento através de um produto, através de um público-alvo. Então defina aí um público-alvo. Pode definir que nem a questão das 3 etapas, igual eu fiz aqui do Rio Roxo. São pessoas que estão na internet, pessoas que não estão, pessoas que estão vendendo, tudo mais. Mas tudo envolvido na internet. Depois a gente tenta entrar em alguma outra coisa. É isso que eu tinha para passar. Valeu!